O que considerar na hora de montar um computador para editar vídeos? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar as principais características que você tem que ter em mente na hora de escolher as peças da sua máquina para edição de vídeo e também a escolha que eu fiz pensando em custo-benefício. Eu vou abordar aqui os 4 principais pilares que você tem que levar em consideração na hora de pensar nas peças do seu computador para edição de vídeo. Lembrando que depende muito da sua necessidade. Se você trabalha com Adobe Premiere, você precisa de um tipo de configuração. Se você já usa o After Effects, que faz edição de vídeo, mas é muito mais voltado a motion design, você vai ter que ter você vai precisar de uma configuração muito maior e muito mais potente do que para o Premiere. Então vamos definir de cara isso. Qual é o software que você usa e qual é a sua necessidade. Baseado nisso, você consegue desenvolver e montar as peças que você precisa. Item 1. Processador. O que deve considerar na hora de escolher o processador para você editar os seus vídeos? Primeiro, a quantidade de núcleos que o processador tem. Se você pensar como uma cozinha, por exemplo, os núcleos do processador são os fogões dessa cozinha. Então, quanto mais núcleos, mais tarefas o processador vai conseguir fazer ao mesmo tempo. Além dos núcleos, você tem as threads. As threads são como se fossem os queimadores desse fogão, aquelas boquinhas que sai fogo, tá? Então, quanto mais threads, quanto mais bocas um fogão tem, mais panelas ao mesmo tempo você consegue cozinhar naquele momento, tá? Então, o que é que acontece? Se você tem 8 núcleos e 16 threads, você tem 8 fogões com 2 queimadores em cada um, você consegue ter 16 tarefas sendo feitas ao mesmo tempo. Então, é muito importante você considerar para edição de vídeo um processador que tenha pelo menos 6 núcleos com 12 threads, 2 núcleos por thread, para você ter um processamento de informações equivalente ao trabalho que você está fazendo, tá? Além dos núcleos e das threads, os processadores também têm a frequência, que é a velocidade de operação dele. Seguindo o exemplo do fogão, o mais fácil de eu explicar é: a frequência é a força daquela chama, o quão quente aquela chama sai para cozinhar uma panela. Então, se eu tenho uma frequência de 4 GHz, significa que ele vai esquentar uma panela, ele vai cozinhar alguma coisa mais rápido do que uma frequência de 3 GHz. Então, recapitulando, processador, núcleos, threads e frequência. Pelo menos 6 núcleos e pelo menos 12 threads, 2 threads por núcleo. Frequência, eu recomendo sempre que você comece a partir de 3.5 de frequência base, tá? Você vai ver em muitos processadores, se você for buscar anúncio, que tem a frequência base e a frequência máxima, o turbo que o pessoal chama, tá? Então o que é que acontece? Se você escolher uma frequência base baixa mais um turbo alto, você vai estar sempre forçando bastante aquele processador a trabalhar ele no máximo. Então, escolha uma frequência base de pelo menos 3.5 GHz e assim você não vai ter problemas na hora de você fazer os seus vídeos, de você processar as suas operações. A minha escolha de processador foi voltada a custo-benefício. Eu escolhi o Ryzen 5 5600, tá? G. Por que o G? Os processadores da linha Ryzen que tem o G acompanhado aqui, deixa eu focar, que tem esse G aqui, significa que ele tem vídeo integrado. Ou seja, é um processador que tem uma placa de vídeo integrada nele, tá? Uma placa de vídeo de um desempenho relativamente muito bom. Como na época que eu montei, eu não tinha condição de comprar todas as peças que eu precisava e uma placa de vídeo, que a gente vai falar daqui a pouco, para fazer o processamento de dados, eu preferi escolher esse processador, que já tem essa placa de vídeo integrada, para depois fazer o upgrade e colocar uma placa de vídeo por fora. Tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eles são 6 cores, são 6 núcleos, tá? E 12 threads com a frequência base de 3.9 GHz. Tá aqui no cantinho, tá vendo? É 4.4 de frequência turbo e 3.9 de frequência base. Item 2, memória. Quando você vai comprar um computador para edição de vídeo, muitas vezes você vê que tem configurações que são similares a computadores para games, para jogos. Geralmente,
As máquinas que você encontra pronta para jogos têm uma boa capacidade de edição de vídeo. E as máquinas voltadas à edição de vídeo têm um bom desempenho em jogos porque têm configurações similares. A memória é uma das configurações que não são tão próximas assim. Enquanto quem monta computador pensando em jogo, em games, está menos preocupado com a quantidade de memória, beirando ali 16, a maioria dos computadores games que você vê montado hoje tem 16 GB de memória porque dá fluidez tranquila para o processo do jogo. Tá? Para edição de vídeo, eu particularmente recomendo a partir de 32 GB de memória. Tá? 16 GB vai ser muito sofrido, a maioria dos softwares de edição eles pedem muita memória, eles comem muita memória, então recomendo de 32 GB para cima. Outro item a ser considerado na memória é a frequência de operação dela. Se a gente pegar aquele exemplo da cozinha, a capacidade de memória, 32, 16, é uma mesa de trabalho. Então, quanto maior a capacidade de memória, mais itens você consegue colocar na mesa e acessar eles com mais facilidade. A frequência é a velocidade com que você se desloca por essa mesa para acessar os itens. Então, são dois itens importantes, tá? Porém, se você estiver pensando em custo-benefício, como eu fiz quando montei minha máquina, prefira capacidade de memória à frequência. A capacidade de memória ela vai ser mais importante nesse processo de edição do que as frequências. Lembrando, não estou dizendo que frequência não é importante. Frequência é importante, mas na escolha entre frequência e capacidade, já que uma frequência maior sobe bastante o preço das memórias, prefira capacidade de memória. Tá? As memórias que eu escolhi para minha máquina foram essa Kingston Hyper-Fury, tá? 2666, e tem funcionado muito bem, tem suprido bastante a minha necessidade. Lembrando, como eu falei anteriormente, que para o After Effects, que é um programa que puxa muita memória, às vezes ainda dá gargalo de memória. Ainda chega no limite ali e eu tenho que dar uma pausazinha, tá? Mas aí a gente tem algumas macetezinhos, trabalhar com proxy, eu falo isso no outro vídeo. Item número 3, importantíssimo, placa de vídeo. Se você não tiver com um orçamento bom e não puder colocar uma placa de vídeo, lembra do que eu falei sobre o processador com vídeo integrado. O desempenho não é o mesmo, tá? Não estou dizendo isso. O desempenho é bem abaixo, mas em relação a um computador sem placa de vídeo, com um vídeo on-board normal, que não seja um Ryzen dedicado, a diferença é grotesca. Esse aqui você vai conseguir fazer suas edições trabalhando com proxy e, obviamente, não trabalhando com arquivos 4K, trabalhando com arquivos menores, 1080, HD ali, vai fluir melhor, com certeza, tá? Mas vamos falar da placa de vídeo. Se você puder colocar uma placa de vídeo, serve a mesma ideia da memória. Quanto maior a capacidade de memória da sua placa de vídeo, melhor. Eu adicionei minha placa de vídeo não tem tanto tempo assim, tá? Eu acho que tem coisa de 4 meses. E o que acontece? Eu fiquei em dúvida entre a RTX 4060 e a RTX 3060, que é um modelo anterior. Acabei optando pela 3060. Por quê? Mais capacidade de memória. Se você for pensar em jogo, a 4060 vai se sair melhor porque ela tem tecnologias mais voltadas a jogo. A 3060 ela tem menos tecnologia, mas ela tem uma capacidade de memória maior. Então, uma tem 8, a outra tem 12 GB. Eu escolhi a de 12 GB e está me suprindo super bem. Em relação à placa de vídeo, tenha em mente que para a edição é sempre melhor você ir nas NVIDIA, tá? Não que as placas da TI sejam ruins. As placas da TI Radeon, elas são mais destinadas a jogo. Não tão bem... Elas não têm tanta afinidade com os softwares de edição, principalmente o software da Adobe, o Premiere. Tá? O Premiere ele casa muito bem com a NVIDIA, até porque a NVIDIA tem uma tecnologia chamada CUDA, tá? E esses núcleos CUDA são como se fossem pequenos processadores que você tem dentro da sua placa de vídeo que aceleram o processamento de informações de edição de vídeo e principalmente de exportação. Tá? Quando você vai compilar para exportar aquele vídeo, você vai ripar aquele vídeo, ele acelera bastante o processo. Então, funciona muito melhor para edição, placa NVIDIA. Se possível, a série RTX para frente, recomendo. Você consegue ela por um preço bom. Se puder, 3060, 4060, não é uma placa ruim, pelo contrário. Eu escolhi a 3060 visando
custo-benefício. Me custou R$ 500 a menos, tá? Com a capacidade de memória maior, eu dei preferência com certeza a isso. Item número 4, armazenamento, muitas vezes negligenciado em relação à edição de vídeo, viu gente? Muitas vezes mesmo. Então, o que é que acontece? Onde você armazena o seu sistema, os seus programas e os seus arquivos, influencia muito, mas muito mesmo, a forma com que você edita. Se você usa HD, eu já corto. Não usa HD para edição de vídeo, é SSD. SSD no mercado a gente tem dois modelos, o SATA e o NVMe, tá? O SATA, ele é mais barato, porém ele é muito mais lento. Justamente por quê? Porque a própria interface do SATA só permite até 560 megabits por segundo de transferência. Então ele limita a sua taxa de transferência. Quantos dados você pode transmitir do computador para a memória, da memória para o armazenamento, tá? Então o que é que acontece? Dê sempre preferência a SSD NVMe. Você pode encontrar um monte de opção no mercado e fique sempre atento à taxa de leitura. A taxa de leitura influencia diretamente no preço, tá bom? Para você conseguir ter um bom desenvolvimento na sua edição, você prefira SSDs com a taxa de leitura acima de 3.500 megabits por segundo, tá? A partir de 3.500 de gravação de leitura, você consegue ter um desenvolvimento bom. Se puder investir e botar um de 7.000 megas de leitura, aí você vai ver a coisa fluir e andar super rápido. Na minha máquina hoje eu uso um SSD de 3.500 de leitura, um outro SSD SATA que eu uso somente para proxy. É outra coisa importante, se você puder ter um disco externo só para o proxy, só para os arquivos usados durante o processo da edição, é muito interessante, porque você desafoga o sistema no geral, tá? E você tem um lugar específico para aquilo. Flui muito bem e funciona muito bem. E eu ainda tenho um HD na minha máquina. Ah, Alves, você falou nada de HD. Nada de HD para edição, tá? O HD que eu uso é um HD de dados básicos. Ou seja, as minhas músicas estão nesse HD, os meus arquivos de Word, Excel, as coisas da minha empresa, tudo meu está nesse HD. O que eu uso para edição, os vídeos para edição, vou editar um vídeo X. Esse vídeo vai ser armazenado no SSD próprio para edição, o SSD do cache, tá? E o SSD do sistema, que é onde está instalado tudo, para ter uma fluidez melhor. Então, eu uso hoje um SSD NVMe 3500, um SSD SATA e um HD de 1 TB. Uma outra coisa importante que eu vou falar, monitor, tá? O tamanho que você vai usar do monitor não importa tanto, desde que você tenha espaço de trabalho, né? Vamos considerar também. Você não vai usar um monitor de 14 polegadas pequenininho para não ter desenvolvimento nenhum. Então, você usa um monitor que simplesmente atenda a sua necessidade e recomendação forte, monitor IPS. Sempre use um monitor IPS. Por que IPS? Fidelidade de cores. Esse monitor vai ter uma cor muito mais fiel à realidade e vai evitar, por exemplo, o que aconteceu comigo, porque eu estava usando um monitor que estava com um certo defeito e eu não percebi, é você editar o vídeo fica numa cor no monitor, você está vendo, você faz o seu color grading, você faz seu tratamento de cor naquele vídeo para ele ficar do jeito que você quer, você exporta esse vídeo e quando você exporta esse vídeo que você vê em outro dispositivo, o vídeo está de outra cor. Está muito mais amarelo, está muito mais azul, está muito mais verde, ou está muito claro, ou está muito escuro. Isso acontece porque o monitor não estava apresentando as cores reais. Isso é importante. Fique de olho nas cores do monitor e escolha um monitor IPS que evita. O painel IPS ele apresenta uma fidelidade de cor muito grande e funciona muito bem para edição de vídeo. Dê preferência. Não são caros, tá? Eu comprei um recentemente, paguei um pouquinho mais de R$700 pelo Mercado Livre e funciona muito bem, está me atendendo super bem. Hoje eu uso esses dois monitores, um Dell e um LG Ultrawide, sendo que o Dell eu só uso ele como monitor secundário. Então o que é que acontece? Eu estou editando no meu monitor principal, na minha ilha 1, e o monitor secundário ficam os arquivos abertos e as coisas que eu preciso arrastar para dentro do projeto com facilidade
ou até uma música tocando, o WhatsApp aberto atendendo um cliente ou algo do gênero, para eu não ter que minimizar minha janela o tempo todo. Eu não perco a imersão durante o processo de edição. Um adendo muito importante: se você vai comprar as peças separadas para montar o seu computador, lembre de escolher uma boa fonte. Fonte, você não pensa só em custo-benefício. A fonte, ela pode queimar e acabar com todo o investimento que você fez e literalmente queimar sua máquina por uma fonte ruim. Eu já vi acontecer. Então, não use fonte ruim. Procure uma marca confiável. MSI, Gigabyte, Corsair. Tem muitas marcas de fonte que são confiáveis, tá? E estão no mercado há muito tempo. Então, use uma fonte compatível com o setup que você vai montar, tá? Ah, eu tenho um processador, um Ryzen com uma placa de vídeo de 12 GB, com 32 GB de memória. Você vai precisar de no mínimo 600 watts, 550 watts de fonte para você suprir, para você ter energia para alimentar tudo isso. Então, tenha um bom técnico, escolha boas peças, mande montar com peças com a fonte boa. Escolha uma fonte boa, não economize em fonte, tá? Fonte pode acabar com todo o investimento que você fez e muitas vezes acabar com o suor que você teve, né? Às vezes a gente trabalha um bocado para conseguir montar nosso equipamento de trabalho e perder por causa de uma fonte, por causa de 100, 150 reais a mais na fonte, não vale a pena, ok? Fonte boa, não esqueça disso. Se você gostou do vídeo, já clique no joinha, compartilhe e fique no canal, siga a gente para dar essa força aí. Semana que vem eu volto com mais um vídeo, beleza?